Boa tarde. Casos de dengue diminuem, mas os cuidados para evitar surto da doença continuam. Congelamento do IPI garante aumento das vendas de automóveis. Governo anuncia reajuste do preço dos medicamentos. Veja também uma entrevista sobre o sistema carcerário do estado. E ainda, Cordino e São José vencem na primeira rodada do segundo turno do Campeonato Maranhense. O Repórter Maranhão está começando agora. Ao contrário do que vem acontecendo em vários estados do país, no Maranhão houve queda de 59% no número de casos de dengue nos 3 primeiros meses do ano. Apesar da situação controlada, as ações de combate à doença continuam. O levantamento foi feito em 33 municípios do Maranhão. De acordo com a Superintendência de Vigilância Epidemiológica, o Maranhão apresentou uma redução no número de casos da dengue nos 3 primeiros meses do ano. A redução percentual foi de 59,2% no índice de casos em todo o estado, o que corresponde a 1.385 casos a menos, se comparado com os índices do primeiro trimestre do ano passado. No entanto, o sinal de alerta ainda permanece, já que este ano 2 municípios maranhenses apresentaram surto da dengue. Em 2012, foi identificada a circulação do vírus da dengue nos municípios maranhenses de Timon, Trizidela do Vale, Santa Inês, Presidente Dutra, Porto Franco, Turiaçu e Santa Luzia. No interior do estado, 7 casos de dengue foram considerados graves e destes, 2 já evoluíram a óbitos, sendo um em Senador Alexandre Costa e o outro em São João dos Patos. Outra preocupação em São Luís é em relação ao aumento do volume de chuvas, já que o mosquito transmissor da dengue gosta de viver em água acumulada e a situação poderá piorar, já que, segundo os meteorologistas, haverá um grande volume de chuvas na capital maranhense nas próximas semanas. De acordo com a Superintendente de Vigilância Epidemiológica do Maranhão, a melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água. É um momento que a população tem que contribuir bastante e os gestores continuarem a fazer o trabalho de limpeza da cidade. Em relação aos moradores, é importante que estejam sempre fazendo a fiscalização de suas casas, de seus quintais, de seus jardins, para não deixarem formar focos. A continuidade de redução do imposto sobre produtos industrializados para automóveis deve aquecer as vendas no setor. A porcentagem cobrada menor que é o de costume é um incentivo para que as concessionárias incrementem as vendas até o fim do ano. Agora, em abril, a alíquota do IPI dos veículos 1.0 deveria passar para 3,5%, mas com a decisão do governo, o imposto ficou congelado em 2%. A alíquota original para essa categoria é de 7%. Já para os modelos com motor de 1.000 até 2.000 cilindradas, que antes da redução tinham IPI de 11%, permaneceram com a alíquota congelada nos 7%, fixados em janeiro. E será assim até o fim do ano, um estímulo a mais para quem está de olho no carro zerinho. Acho que fica mais barato, é um incentivo para comprar carro. No setor automotivo, a expectativa é de crescimento nas vendas com a decisão do governo de prorrogar novamente a redução do imposto. Se a gente verificar no ano passado que estava previsto para crescer 4,5%, com a redução do IPI, o setor cresceu 6,1%. Então, considera-se que com o congelamento do IPI, que o setor realmente consiga crescer dentro da estimativa de 4% para 2013. Com a medida, o governo vai deixar de arrecadar mais de 2 bilhões de reais até dezembro. Em nota, o Ministério da Fazenda justificou com o argumento de que o congelamento do IPI aquece não só o setor automotivo, mas toda a cadeia produtiva que gira em torno dele, como a indústria de autopeças, acessórios e estofado.
Este economista afirma que a prorrogação da medida ajuda a movimentar a economia e manter a taxa de emprego, mas funciona apenas como um paliativo. O que é necessário é se dar uma solução definitiva a isso, e a solução definitiva a isso é feita com investimentos que são a base do crescimento econômico. Mais de 6,5 milhões de contribuintes já entregaram a declaração do imposto de renda em todo o Brasil. A expectativa da Receita Federal é de que, até o dia 30 de abril, mais de 26 milhões de declarações sejam entregues. O órgão disponibilizou aplicativos para serem usados em dispositivos móveis que permitem acesso a informações sobre o processo de restituição do imposto de renda. Agora vamos falar de futebol. Começou o segundo turno do Campeonato Maranhense. Em rodada dupla no Estádio Castelão, o Cordino e o São José venceram pelo mesmo placar, 3-1. Veja como foi. O Rivelino pega o rebote do goleiro e empata para o Cordino, 1-1. No segundo tempo, o time de Barra do Corda pressiona e Rivelino perde esse gol incrível. Pênalti para o Cordino. Rivelino dessa vez não desperdiça e vira para o Cordino, 2-1. Rivelino tenta mais uma vez, mas quem faz o terceiro é João Paulo. Final, Americano 1, Cordino 3. Na segunda partida, o São José recebe o Bacabal, que vai logo abrindo o placar. Cruzamento da direita e Cris toca de primeira para o gol. Bacabal 1-0. Na etapa final, Luiz Henrique empata para o São José, 1-1. O Bacabal pressiona e acerta o travessão por 2 vezes. Mas quem marca mesmo é o time do São José. Raul recebe em condição legal e vira o placar, 2-1. Jogada pela esquerda e Alessandro sozinho chuta no canto para marcar o terceiro do São José. Final, São José 3, Bacabal 1. Na outra partida de ontem, Imperatriz e Sampaio empataram em 1-1. E completando a rodada, Maranhão e Santa Quitéria jogam hoje às 8h15 da noite no Estádio Castelão. E veja a seguir uma entrevista sobre o sistema carcerário do Estado. E você vai ver ainda, aumenta a fiscalização sobre planos de saúde. E o preço de medicamentos serão reajustados. É logo após o intervalo. Aí você vê imagens da ponte Governador José Sarney. Agora são 12h07. Uma comunidade que ajudou a indústria de Belo Horizonte. Eu acho que quando a gente vai parar num lugar, a gente tem que dar prioridade para quem viveu ali. Não é as coisas que mudam, não. O povo é que muda. E hoje convive com a realidade das enchentes. A gente fica só pedindo a Deus para ela diminuir, para baixar. Rede Jovem de Cidadania, nesta segunda, 5h30 da tarde. Olá! A TV Brasil comemora o seu 5º aniversário com uma programação que acompanha você. Nas noites de domingo, você está convidado para viajar com a gente pelas terras de nossos queridos hermanos. Aos domingos, 7 horas, América Latina tal como somos. 10h30, Soy Louco por Ti Cinema. E logo após, Curta TV e Doc Latinoamérica. Venha descobrir a cultura, a história e a arte latino-americana em documentários e filmes inéditos e exclusivos. Um espaço único na televisão brasileira dedicado à produção audiovisual da América Latina. Que tal? Vamos à la película? TV Brasil, a sua TV pública. O programa certo na hora certa. Arte. Informação. Opinião. Cultura.
reflexão. Há 5 anos, a TV Brasil leva cultura, conhecimento e diversão para todos os brasileiros. Conheça, opine e participe. O conteúdo é feito para você. TV Brasil 5 anos. Conhecimento que gera cidadania. A Secretaria Estadual de Justiça e Administração Penitenciária está traçando ações para resolver problemas do sistema carcerário do Estado, como descentralização através de criação de unidades em outros municípios. Esse é um dos assuntos da entrevista feita por Eli Coelho. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Edmilson. Olha, a situação do sistema carcerário do Estado preocupa a sociedade e também os órgãos de segurança. Alguns precisam de respostas a curto prazo. E sobre esse assunto, nós vamos conversar com Sebastião Uchoa, secretário de Estado da Justiça e Administração Penitenciária. Boa tarde. Muito obrigada, secretário, pela sua presença. Qual é a situação do sistema penitenciário do Estado que o senhor já conseguiu avaliar? Olha, o retrato concreto é que nós temos a superpopulação, isso aí é inegável, e temos praticamente, eu diria assim, uma ausência de uma política pública de gestão penitenciária historicamente delineada assim, no ambiente da gestão como um todo. Agora, nós temos prioridade em termos a partir desse estudo de situação, desses 30 dias de gestão, no sentido de priorizarmos algumas ações. Por exemplo, o fortalecimento dos servidores penitenciários por meio da criação da Escola de Formação Penitenciária. Isso para a gente é bandeira número 1. Estaremos também fortalecendo a Corregedoria do Sistema Penitenciário e a ouvidoria também como órgãos coletadores de denúncias positivas e negativas do ambiente penitenciário para fazermos as correções, buscando assim a excelência da prestação de serviço em médio prazo. Associado a isso, nós estamos também fazendo um planejamento já estratégico de gestão para médio prazo no que diz respeito à descentralização da administração penitenciária. O que é isso? Serão 7 presídios no interior do estado e um aqui na capital. O que significa dizer, em definitivo? Fazer a imigração da superpopulação carcerária na capital para o interior, devolvendo esses internos para suas regiões de jurisdição, para as respectivas comarcas. Isso vai ajudar em processo de ressocialização, de proximidade com o juiz da execução própria que o sentenciou e, acima de tudo, com relação à questão da proximidade com a família. Em razão desse conjunto de ações, que é exatamente a edificação de novas unidades, esse fortalecimento do quadro de servidores penitenciários, fortalecimento da corregedoria e da ouvidoria, a gente pensa que estaremos em médio prazo e fazendo exatamente aquilo que chama-se a implantação de uma política pública de Estado em matéria de gestão penitenciária para o Maranhão. E isso aí é uma determinação da nossa governadora, que faça-se gestão e corra-se com os projetos, porque tem recursos do depende do governo federal e uma boa parte do recurso já do governo do estado por meio do empréstimo do BNDES, que é exatamente o programa Viva Maranhão, que é exatamente a explosão de uma série de políticas públicas no âmbito da segurança pública, no âmbito da SEJAP e outras mais secretarias, com o objetivo de alavancarmos uma política de Estado de gestão para o Estado como um todo. E a SEJAP foi contemplada também no importe mais ou menos de 53 milhões, que vai exatamente, esse importe, ele vai ser desencadeado em projetos vinculados à edificação de presídios, capital e interior, assim como todo o reaparelhamento do sistema penitenciário. Isso aí, eu diria assim, são situações que serão desencadeadas curto e médio prazo. Por que curto prazo? Por exemplo, o reaparelhamento é instantâneo. Médio prazo é exatamente a questão das adesões com relação às edificações e ampliações. E, acima de tudo, nós conseguimos erradicarmos, eu diria assim, até o final deste governo, em definitivo, aquele câncer histórico de termos presos apenados em cárceres de delegacias de polícia no interior do estado do Maranhão. Então, isso vai ser o grande avanço, que é exatamente a regionalização da execução penal em matéria de gestão e a promoção efetiva com isso das políticas de ressocialização para levarmos para os presos a esperança da liberdade com dignidade pela porta da frente. Isso é um grande desafio no que diz respeito a esses presos terem uma atividade durante o dia nas penitenciárias, principalmente, e também essa reinserção na sociedade? Eu não tenho a menor dúvida. Veja bem, gestão penitenciária não se faz com muros nem com grades. Se faz com cabeça e com muito trabalho pedagógico em planejamento de projeto de ressocialização. O que é isso? Por exemplo, agora mesmo estamos implantando um sistema de educação contínua para todas as unidades, ou seja, cada unidade vai ter em torno de 2, 3 salas de aula, que serão cursos de alfabetização e de profissionalização.
Esses cursos, na realidade, esses projetos estão vinculados ao DEPEN por meio da SEJAP e será executado e coordenado pela Secretaria Adjunta de Justiça e de Ressocialização, que faz parte da nossa SEJAP. Esse projeto, já estamos iniciando esse projeto, acho que no máximo a segunda quinzena do mês que vem, para todas as unidades, capital e interior. Estamos adequando os espaços físicos. Associado a isso, vamos promover uma série de ações sociais dentro das unidades prisionais para quebrarmos aquela rotina do ócio, cuja consequência negativa do ócio é motim, rebelião, é fuga, é suicídio, morte entre presos, briga de rivalidade. Com isso, a gente vai tentar implantar um processo de humanização da relação diária penitenciária, visando exatamente o resgate da dignidade do homem encarcerado, para que ele, mediante a sua reintegração, não volte mais a delinquir, criando aquelas cifras negativas de reincidência criminal. Ok, secretário Sebastião Shoa, secretário de Estado da Justiça e Administração Penitenciária, muito obrigada pelas suas informações, uma boa sorte nesse seu cargo. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição, é meta do governo executarmos esse projeto de gestão e com certeza com o apoio dos servidores penitenciários, com o apoio da sociedade civil organizada, com o apoio da massa carcerária, dos familiares dos apenados, que vamos fazer um trabalho belíssimo voltado aos familiares dos apenados também, a gente vai conseguir tirar o Estado do Maranhão dessa visão negativa do ambiente penitenciário de coletado de 10 anos para cá. Obrigado. Edmilson, voltamos com você. Obrigado, Eli. E choveu forte durante parte da manhã em São Luís e ainda pode chover durante o dia. Veja o que diz a previsão do tempo para todo o estado. São Luís, céu parcialmente nublado ao longo do dia, com possibilidade de chuva moderada. Mínima de 25 e máxima de 27 graus. Em Imperatriz, predomínio de sol ao longo do dia. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Caxias, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuvas leves e esporádicas. Mínima de 21 e máxima de 27 graus. Em Balsas, céu com poucas nuvens ao longo do dia, com pouca possibilidade de chuva. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. E veja a seguir, governo autoriza reajuste do preço dos medicamentos. E veja também, planos de saúde serão obrigados a criar ouvidorias para atender os usuários. É logo após o intervalo. Aí você vê imagens da Praça Gonçalves Dias. Nesse momento, tempo parcialmente nublado. São 12 horas e 17 minutos. Maria dirige sua empresa. Joana conseguiu sua casa própria. Tereza deu um basta à violência que sofria em casa. Marcela está escrevendo seu futuro. Cada vez mais as mulheres conquistam seu espaço. Cada vez mais o Brasil é feito também por mulheres. Acesse o site. Conheça seus direitos. Governo Federal. Liliane Reis é a apresentadora do Estúdio Móvel. Ela decidiu estudar jornalismo porque gostava de ver Alberto Diniz no programa Observatório da Imprensa. Diferentes gerações de jornalistas estão com você na TV Brasil. Acessibilidade. Essa palavra faz toda a diferença na vida de uma pessoa. A TV Brasil sabe disso. Faz uma TV cada vez mais inclusiva. Uma TV para você. Uma TV para todos. Durante 18 horas por dia, exibimos programas com recurso de legenda oculta dirigido às pessoas com deficiência auditiva de todas as idades. Os filmes nacionais também contam com o recurso de audiodescrição, uma ferramenta que ajuda as pessoas com deficiência visual. Nosso jornalismo também é inclusivo. O Jornal Visual é o primeiro telejornal diário feito em Libras, a língua brasileira de sinais. As principais notícias do Brasil e do mundo ao alcance de todos. O Programa Especial é uma revista semanal voltada para a realidade das pessoas com deficiência. Na agenda do programa estão mercado de trabalho, esporte, lazer e educação inclusiva. Afinal, somos todos iguais. TV Brasil, o programa certo, na hora certa. O governo federal autorizou o reajuste de até 6,31% no preço dos medicamentos. As alterações valem para 3 grupos de medicamentos:
com mais ou menos participação de genéricos. As primeiras variações de preço deverão ser registradas em junho ou julho, quando começam as reposições de estoque nas prateleiras das farmácias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou a abertura de consulta para a proposta de criação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos. O objetivo é criar um sistema que permita identificar o fluxo das embalagens e medicamentos até a farmácia e o consumidor final. A Anvisa pretende evitar sonegação fiscal, falsificação e roubo de cargas. Com a implantação do sistema, cada embalagem de remédio deverá ter uma identificação exclusiva que vai servir para o controle na produção, venda, dispensação e prescrição médica, odontológica e veterinária. As embalagens secundárias de medicamentos, como cartelas de pílulas e as embalagens hospitalares, também devem trazer os mecanismos de identificação estabelecidos pelo sistema. Cada medicamento vai ter um número serial que será identificado por meio de uma espécie de código de barras que captura, armazena e transmite os dados eletronicamente. A proposta ficará por 30 dias em consulta pública antes de virar normas, que deverão estar em vigor neste semestre. O prazo de adaptação às novas regras sugerido pela Anvisa é de 180 dias para a indústria e de 360 dias para o comércio varejista. O Ministério da Saúde determinou que as operadoras de planos de saúde deverão criar ouvidorias para atender aos seus usuários. A norma foi publicada hoje no Diário Oficial. O repórter Tiago Bastos tem mais detalhes sobre o assunto. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Bem, de acordo com o governo federal, essas estruturas de atendimento ao público deverão contar com um ouvidor titular e um substituto que atuem exclusivamente nessas funções. As ouvidorias também terão de ter canais de contatos específicos, protocolos de atendimento e equipes capazes de responder às solicitações dos usuários em no máximo 7 dias úteis. As operadoras que possuem mais de 100 mil clientes terão 180 dias para instalar essas estruturas. Para falar um pouco sobre essa relação entre consumidor e planos de saúde, eu converso agora com Kleber Moreira, gentilmente nos atende, ele que é gerente do Procon Maranhão. Boa tarde, doutor Kleber. Com relação ainda às reclamações dos planos de saúde, nós sabemos que ainda uma das reclamações mais corriqueiras diz respeito à falta de cobertura em determinados procedimentos. Esse consumidor que sofra isso, o que ele deve fazer? De fato, na verdade, nós temos aqui um grande número, é muito sensível essa área aí de plano de saúde. Nós temos aí um grande número de reclamações no que tange ao não atendimento, uma rede credenciada que era credenciada, deixou de ser credenciado, ou mesmo ainda é credenciado e aquele médico, aquele hospital não quer atender aquele cliente. Infelizmente, nós temos aí esse grande caso. Nesse caso, o que o consumidor deve fazer? Agora, com esse novo canal aí da ouvidoria, ele deve reclamar ao plano de saúde, anotar esse protocolo, se mesmo assim ele não vier a ser atendido, ou mesmo, ele antes mesmo de entrar, se ele quiser, ele pode vir ao Procon, nos procurar para esclarecer qualquer dúvida e mesmo caso seja constatado aqui que ele tem esse direito e o plano de saúde e o hospital e o médico não querem atender, nós de imediato vamos encaminhar uma equipe da fiscalização para ter garantido aquele direito de maneira imediata, uma vez que nós tivemos aqui casos, inclusive de pessoas que precisavam de atendimento imediato, caso de vida ou morte, o plano estava se recusando a atender, à medida que encaminhamos a equipe de fiscalização, conseguimos aí obter o atendimento daquele consumidor. Agora, doutor Kleber, com relação ao plano de saúde, né, que não atenda daquela forma a contento do cliente, judicialmente, o que esse plano de saúde pode sofrer, enfim? Na verdade, esse plano de saúde pode sofrer diversas sanções, não só no que tange a não cobertura, mas também no que tange ao tempo, né? Nós temos aí estabelecido, a ANS também estabeleceu prazos específicos para atendimento, e aí nós vemos aí que os planos não vêm cumprindo com esses prazos, que vão variar de 7 a 21 dias. Atualmente, guiso de exemplo, aí uma cliente que queira aí se consultar com um ginecologista, ela tem até 7 dias. O plano de saúde é obrigado, em 7 dias, em conseguir um ginecologista dentro da rede credenciada para que atenda em 7 dias, agendar em 7 dias. Caso isso não ocorra, né, o consumidor ele pode procurar o Procon, bem como a ANS, para que abra um processo. Esse plano de saúde vai ser multado, ou mesmo como aconteceu, inclusive no caso da Unimed São Luís, que teve aí como penalidade a suspensão da venda de novos planos de saúde. Além disso, se o consumidor também sentir outro tipo de lesado em outra maneira, ele também pode recorrer ao Poder Judiciário para ter aí pago aí algum dano moral, algum dano material, se ele vier a acontecer. Ok, doutor Kleber, muito obrigado pelas informações, uma boa tarde ao senhor. Voltamos aos estúdios, é com você, Edmilson.
Obrigado, Tiago. E toda mulher adora mudar o visual nos salões de beleza. E os cabelos são os principais alvos dessas mudanças. Mas é preciso ter muito cuidado para não comprometer a saúde. E a Anvisa determinou que substâncias químicas como o acetato de chumbo, comum nas tinturas usadas nos cabelos, podem ser utilizadas, mas com muito cuidado. O espaço costuma ser das mulheres e no salão de beleza a possibilidade de transformar o visual está sempre ao alcance. Com certeza, porque ela ajuda com certeza a valorizar a beleza da mulher. E eu não tenho dúvidas que ela mostrará um grande resultado. Mas o preço dessa transformação pode sair caro à saúde. Por isso mesmo, a partir de agora, os rótulos das tinturas capilares que utilizarem o acetato de chumbo na composição deverão trazer informações específicas sobre condições de uso e advertências. Proibido para uso em tinturas capilares desde janeiro de 2006, por decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o acetato de chumbo, assim como três outras substâncias químicas, foram aceitas agora para o uso cosmético. O chumbo, por exemplo, é cumulativo no organismo. Em grande quantidade, pode causar intoxicação. Somente 0,06% será permitido na composição. Mesmo assim, os profissionais alertam quanto aos cuidados com as tinturas. Pessoas alérgicas e também pessoas que têm problema respiratório, alguma coisa assim é melhor evitar, porque é um componente a mais, né? Eu sei que as tinturas já tem outros componentes, mas é um a mais que está sendo colocado, então é melhor a pessoa tomar precauções. Evitar também o contato com sobrancelhas e área dos olhos são precauções tomadas que garantem um bom resultado. Que o diga Claudivânia. E você pode rever esta e outras edições no nosso site tvbrasil.ebc.gov.br/Repórter Maranhão. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.